ficar de pé. Fecha o microfone para mim. Nós vamos fazer a leitura em Hebreus 13, verso 8. Temos a nossa meditação. Estamos agradecidos a Deus por poder estar aqui. Sempre é um prazer para nós também estar aqui para adorar a Deus. E saber que Jesus Cristo está aqui. Em mim, em você, Ele está aqui. Certo? Hebreus 13, 8. É muito conhecido, as coisas conhecidas é mais fácil. Mas muitas vezes, sendo conhecidas, pessoas não têm luz do sentido que faz aquela palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Senhor, te damos graças por poder reconhecer que o Senhor é o mesmo hoje. Que o Senhor está aqui para falar conosco. Somos seres mortais e recebemos o grande Deus imortal que opera maravilhas. As maravilhas da revelação, da luz da palavra para o coração eleito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Muito bem. Eu quero falar também de assunto conhecido, porque isto vai ajudar cada um de nós. Isso aqui faz muito bem para a nossa alma. Meu assunto está em torno de Jesus retornando no meio do seu povo, em carne humana. E eu quero que vocês prestem atenção em coisas que aconteceu na Bíblia, no Velho Testamento, por volta do capítulo 18 de Gênesis, onde vocês vão encontrar Deus chegando em carne humana, com poeira nos pés, sendo preciso lavar os pés na casa de Abraão. E nós sabemos que Abraão e Sara está nos representando, naquele tempo estava nos representando. Eles receberam a visita de Elohim, que era Deus, que veio em carne. Aquela visita trouxe uma gestação. Aquela visita trouxe um filho. Então temos que ver duas coisas. Abraão representando os ministros, Sara representando a igreja, que escuta dos ministros, e Elohim representando o profeta, nesse dia final. São coisas importantes que nós precisamos destacar, porque aconteceu lá e aconteceu aqui no oeste dos Estados Unidos. Então estamos falando de coisas já acontecidas, não deveria nem ser difícil para as pessoas entenderem, porque é difícil você falar algo que vai acontecer, mas falar de coisa que já aconteceu, então todo mundo deveria ter conhecimento disso, principalmente nós que temos a mensagem do profeta nas mãos. Nós lemos, então nós deveríamos conhecer. Só que isso daqui é tão importante, a mensagem do Mombrana é tão importante quanto a Bíblia. Se você toma a Bíblia sem revelação, você não entende o que a Bíblia quer dizer. Se você toma a mensagem do profeta sem revelação, também não vai entender o que Deus quer falar através do seu profeta. Então nós estamos precisando de revelação. O povo precisa de revelação para poder entender o que Deus está fazendo nesse tempo final. Então, voltando lá atrás, para nós pensarmos um pouquinho nisto, que se Abraão e Sara está representando a igreja, porque irmão Brano usou também esse tipo, ele representa a igreja e Cristo. Agora, Cristo
está nos pregadores, no quíntuplo de Efésios. Cristo está ali fazendo sua operação. E a igreja, a Sara, está ouvindo a mensagem. Ouvindo e até sorrindo, por perceber sua impossibilidade, sua falta de condição de ter um filho. Sendo que ela foi estéril a vida toda. E agora a promessa estava diante dela e aquilo ia materializar. Então vemos Deus em carne. Presta atenção nisso para você ver. Deus em carne estava ali. Veio da eternidade. Eles vieram em três. Um era o Senhor é Elohim. Era Deus feito carne. Comeu bolo, comeu carne. Todos nós sabemos disso. Deus vindo do céu e comer carne, comer bolo aqui na terra, manteiga. Tudo isso ele fez aqui na terra. Agora tem outra coisa que ia acontecer após aquela manifestação. Aquilo estava ocorrendo dentro de um prazo, o próprio irmão Branham diz assim, 28 dias, que é o tempo da vida. É dentro daquele período da mulher, 28 dias, Sara engravidou, dentro daquele período. Isso foi o que o irmão Branham ensinou. Então, Sara engravidando, ela ia trazer um filho, o qual o filho é Isaac. Isaac representa Cristo. Isaac vindo para Abraão e Sara, representa Jesus Cristo vindo nas nuvens para nós, Abraão e Sara. Amém? Então, olha a manifestação. Deus em carne, Elohim, que era Deus no profeta. Aquilo era Deus em carne. Abraão, representando os ministros, e Sara, a igreja. Isso nós tomamos, irmãos, por uma representação. O irmão Branham diz que Abraão e Sara é o tipo da igreja e Cristo. Da igreja e Cristo. Ele mostra em outras mensagens este lado que eu estou falando para você, do Elohim, Deus feito carne. É o que tem que se guardar, porque as coisas ocorreram dentro daquele prazo que Elohim veio em carne, falou com Abraão. Abraão tinha sua esposa Sara escutando aquela conversa por detrás da tenda e com um pouco de dúvida. Ela duvidou, só não morreu porque ela era verdadeiramente parte de Abraão. Irmão Branham diz isto. Se ela não fosse parte de Abraão, ela tinha morrido. E a morte, muitas vezes, que nós pensamos, a morte é uma morte natural. Tem hora que a morte é espiritual. A pessoa, ela morre. Ela morre para Deus. Ela morre para a palavra do dia. E quando ela chega a esta condição, ela não pode ouvir mais nada. Você pode pregar o que você quiser. É como chegar num defunto, chorar perto do pai, da mãe, de um filho, quem quer que seja, você chora, não resolve o assunto. Você pode pregar para eles, não vai resolver mais. Por quê? Morreram. Então, vamos notar isso daqui, que para mim é muito importante, porque se as pessoas querem conhecer o ministério do irmão Branham, eles têm que conhecer Elohim em carne, em William Branham. Eles têm que reconhecer que a mensagem de Elohim entrou em Abraão, os ministros. A mensagem de Elohim que entrou em Abraão passa para Sara, ainda que um pouco duvidosa. Ela só não morre porque ela está ligada naquele ministério. Ela é parte daquele ministério, daquele corpo chamado Abraão. Certo? Amém. Agora presta atenção aqui. Ouvi, mas agora vejo. 181 e 182. E quando a verdadeira, genuína vindicação das Escrituras, da mensagem deste último dia. Irmãos, as pessoas têm a vindicação da mensagem lá de trás de Lutero. Eles têm a vindicação da mensagem de Moisés, da mensagem de João Batista, da mensagem de Jesus Cristo. Eles têm. Falta-lhes a vindicação, a comprovação, a autenticidade da mensagem do último dia, que eles não têm. E eles precisavam ter isso daqui, a mensagem do último dia, a vindicação das Escrituras, da mensagem deste último dia. E você vê a presença de Jesus Cristo
você vê. Isso tem que ser gravado em nós. Não é você ouve apenas, você vê a presença de Jesus Cristo. Pois você ouviu falar do que ele fez em sua vida, ouvindo as Escrituras dizerem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, escuta, ver Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana. Isso daqui é profundo. As pessoas estão esperando Jesus vir nas nuvens. Aquele Jesus mesmo. Mas as nuvens foi lá atrás, em 63. Eles estão pregando que Jesus vai vir aqui. Jesus fisicamente vai vir aqui, na terra. Mas eles estão pensando que é aquele Jesus. Que você vai apalpar ele, ver a mão cravejada dele. Não é. Você tem que notar isso. Ele está falando de Sodoma e de Gomorra. São os sinais deste dia. Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então temos a vinda do Filho do Homem e temos a vinda de Jesus Cristo. Olha aqui. A vinda do Filho do Homem é Deus em carne na terra. A vinda de Cristo é Cristo que veio numa nuvem com 7 anjos da eternidade. Olha, ele tinha que fazer isto. E esse ministério esteve na terra já em 1963. Ali vemos claramente vindicado o ministério de Jesus Cristo retornando no meio do seu povo. Você não pensa que Jesus Cristo vai retornar agora no nosso meio. Já aconteceu. Estas coisas que estou pregando é coisas acontecidas. Não estou levando o povo a crer em algo que vai acontecer, porque não vai acontecer. Só vai acontecer agora o arrebatamento. Amém. Entende? Falta agora é o arrebatamento. Porque a vinda do Filho do Homem foi lá atrás. E a vinda de Jesus Cristo foi lá atrás. Então você tem que ver duas coisas. A vinda do Filho do Homem, Elohim em carne humana, em William Branham. Isso é a vinda do Filho do Homem. Ao mesmo tempo, a vinda de Cristo se dá no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963. Aqueles acontecimentos fotografados, comprovados pela ciência. O horário, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora de silêncio, ficou aquilo ali no céu e eles fotografaram. Aquela era a vinda do Senhor. Não, a vinda do Filho do Homem é uma aqui na terra. A vinda de Jesus Cristo numa nuvem é aquela que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Ao mesmo tempo, você diz assim, esta manifestação, a promessa veio e veio para Abraão e Sara. E dentro de 28 dias, Sara ficou grávida. Nunca tinha ficado grávida. Meus irmãos, se a igreja tivesse engravidado com a mensagem de Elohim, 28 dias depois daquilo, não precisávamos do que nós temos hoje. Já tinha acontecido lá, todos os pastores estavam pregando, mas a igreja não engravidou com aquilo. Era 28 dias. É o ciclo normal de uma mulher. E a gravidez, diz o irmão Branham, que deu dentro daquele tempo. Mas eu quero saber da gravidez da igreja hoje. Ela não ficou grávida e devia ter ficado. Somente os eleitos, agora guarde bem, somente os eleitos guardaram a esterilidade de seu útero espiritual, seu coração, sua alma, só os eleitos. Os demais, todos engravidaram com outras coisas antes. O eleito não. O eleito ficou para lá e para cá, mesmo dentro da mensagem, primeira e segunda etapa, à procura de algo.
Tá bom, eu tenho uma coisa maravilhosa, eu creio num profeta, eu creio no batismo em nome de Jesus Cristo, mas eu estou precisando da semente, eu quero me engravidar com a semente. Cadê a semente? E a semente estava ali, foi lançado no ventre da igreja através de Elohim, para Abraão, que foram os primeiros ministros que ouviram esta mensagem no tempo do irmão Branham. Mas a igreja não ficou grávida porque os ministros não jogaram a semente no ventre da igreja. Eles, a primeira coisa que aconteceu quando o irmão Branham morreu, depois de ter revelado os selos, de ter pregado o que tinha que pregar, porque não sobrou nada, não falta nada para pregar. Está faltando alguma coisa, não falta nada. Ele pregou tudo, já revelou tudo. Terceira etapa está revelada, visão da tenda está dentro da terceira etapa. Se a terceira etapa foi a abertura dos selos, a visão da tenda está lá dentro. Só falta pegar e enxergar. Perguntas e respostas sobre os selos, 190 e 191, você vê que aquilo foi o acontecimento. Estava lá, mas foi passado por alto até pelo profeta. O próprio irmão Branham diz isso. Ele diz que ele não sabia que tinha acontecido, nem ele sabia que aquele monte onde Deus tinha descido, ele chamou aquilo de Quênio Sabino, mas ele não sabia que ali tinha um monte pôr do sol. Em 64, depois da pregação dos selos, é que ele veio pregar qual é a atração sobre a montanha. E a atração da montanha no tempo de Moisés, você sabe, as tábuas da lei. Você vê a atração da montanha do Monte Calvário, ele mostrou Cristo crucificado. Mas qual é a atração sobre a montanha? Ele sabia, esses acontecimentos já foram. Agora eu quero ver se vocês estão percebendo que houve uma atração. Em cada montanha desta foi uma atração. E agora estamos na terceira montanha, que é o Monte Pôr do Sol. Qual é a atração sobre o monte? Qual é a atração sobre esta montanha? Era Jesus Cristo ter vindo ali. Essa era a atração. E as pessoas não sabiam. O próprio irmão Branham diz, eu não sabia disto até poucos dias atrás. Eu gosto de ver o profeta por isso. Agora eu quero que você note uma coisa. Que o irmão Branham está dizendo de você ver a presença de Jesus Cristo. Você ouviu falar dele. Mas agora eu vejo. Ouvi, mas agora vejo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aí ficamos assim, a gente lamenta. Porque o povo viu, no tempo de Moisés, Deus estava em Moisés. No tempo de João Batista apareceu Jesus, Deus estava em Jesus. E Deus era Jesus. Mas esse eternamente, que é para sempre, quando isso aconteceu? As pessoas não têm esse acontecimento, não têm visto isto. Ouvi falar de ti, ouvi falar de Cristo, ouvi falar de Deus aparecer no Monte Sinai a Moisés, ouvi falar de Deus vir e morrer no Monte Calvário por mim. Mas agora te vejo. Era isso que o irmão Branham queria que você percebesse nessa manifestação final. Ouvi falar de Jesus, mas agora eu vejo em quem? Aí que está. Eu vejo Deus em quem? Eu vejo Jesus em quem? O católico vê Deus no Papa. Será que não dá para você ver Deus no profeta? Que o católico vê Deus no Papa. O que sai dali para eles é Deus falando. E para o verdadeiro eleito que crê na mensagem do último dia, você tem que ver Jesus em Branham. Branham não era Jesus, Jesus estava em Branham. É isso que você tem que ver. Isso daqui é a Escritura. E pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus, você vê a presença de Jesus Cristo. Ver Jesus formado em carne humana e fazendo as mesmas coisas ao povo, fazendo as mesmas coisas que ele fez. Então, era aquele Jesus, fazia a mesma coisa que ele fez lá. Agora, ver Jesus, eu ouvi falar de Jesus há 2000 anos atrás, mas se eu tivesse vivido ali nos dias de irmão Branham, eu disse, mas agora eu vejo. Ouvi falar de ti, mas agora eu vejo. Como? Jesus formado em carne humana. Gente, o povo quer mostrar isso, que é Jesus formado em carne humana na igreja. Não, Jesus não pode ser formado em carne humana, a menos que ele forme em carne humana primeiro no profeta.
Você não tem Cristo em você sem que primeiro Deus esteve em Cristo. Primeiro foi Deus em Cristo, aí depois é Cristo na igreja. Primeiro é Deus em Brana, depois é Cristo na igreja. Aquele mesmo Cristo, Jesus, que esteve em Brana, está em mim, está em você. Amém. Mas não pode estar em nós se nós não reconhecermos que Ele esteve em carne humana, formado. Aqui ainda está dizendo, formado em carne humana, fazendo as mesmas coisas que Ele fez. Isso deveria levar nossas almas até a glória. Irmão, fazer o que irmão Brana fez, que ele diz, não é o homem, é Deus que faz isto. Você sabe que o homem não pode criar. E ele diz, haja esquilo. Era Jesus dentro dele. O que Jesus não pôde fazer há 2000 anos atrás, agora ele fez. Jesus fez, mas em quem? Em Brana. Ele não podia fazer lá atrás. Mas como ele não podia fazer lá? Porque os mistérios teriam que ficar em mistérios até a vinda do sétimo anjo. Então ele diz que nesse dia final, ele estaria aqui outra vez, a vinda do Filho do Homem, e ele faria estes sinais. Estou dizendo agora de uma manifestação de Elohim em carne. Jesus em carne, formado em carne humana. Meu Deus. Jesus retornar no meio do seu povo. O povo está pensando que Jesus ainda vai vir aqui. Irmãos, depois da vinda de Deus em William Branham, ele não vem aqui mais. Agora, é nos ares, eu tenho um parágrafo aqui, deixa eu ver, acho que é 213. Deixa eu ver se é 213, não. Moço. Deixa eu ver aqui, paciência aí, um pouquinho. Tem um parágrafo que ele fala claramente que agora essa manifestação é nos ares. Eu gosto muito de deixar o parágrafo, mas me fugiu da mente. Agora, este parágrafo é 113, ao invés de 213, é 113. Ouvi, mas agora vejo. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Pouco antes do fogo cair, recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Não tem mais ninguém depois daquela manifestação de William Branham, Deus em William Branham. Não teve nenhuma manifestação a mais depois que Deus veio e falou em carne humana e comeu, bebeu na casa de Abraão ou debaixo do carvalho. Não tem mais nenhuma manifestação, mais nenhuma testemunha para a igreja. Vocês não têm que esperar em mais ninguém, nem em irmão Branham ressuscitar, nem nos filhos do irmão Branham, nem em mim, nem mais nenhum homem, já foi tudo revelado lá. Naqueles dias de William Branham foi revelado. O que nós estamos procurando mostrar para vocês é que vocês têm que olhar para lá, examinar a mensagem e ver que isso já aconteceu. Não, recorde, a igreja nunca recebeu mais nenhuma testemunha. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. O filho que eles estavam prometido e eles estavam esperando, foi trazido depois daquela visita de Deus em carne na casa de Abraão. 28 dias, a Sara ficou grávida. O menino veio. Isso foi o que aconteceu quando Deus veio no monte pôr do sol. Esse é o nosso Isaac. Este é o nosso Isaac. Ele veio. Agora, a manifestação de Elohim estava no profeta William Branham. Você não pode confundir o profeta com Jesus Cristo. Você tem que ver aquela manifestação do Filho do Homem, Deus no profeta, estava aqui como Filho do Homem, é carne. Mas quando você vê lá nos ares, lá é Cristo. Ali você não pode dizer que é Brana, lá é Cristo. Mas o que foi que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Os anjos passaram ali, numa mensagem diz que foi o sétimo anjo, outra diz que foram os anjos, passaram ali, que são os 7 anjos, passaram no Monte Pôr do Sol e pegaram William Branham e levaram para dentro daquela nuvem formada por eles mesmos. Está ali no 7º selo 201. Então ele já foi levado para lá. Por quê? Porque Cristo tinha que descer e pisar na terra e no mar através de um homem. Para pisar tinha que ser
homem, pisar na terra e no mar. Então ele tinha que descer, e para Cristo descer, levou o seu profeta àquela altura e desceu nele. Amém? Vocês têm conhecimento disso, está na mensagem. Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. Vocês notaram quando aquele sétimo anjo, o sétimo anjo estava descendo e se materializando. Olha para vocês verem como todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. O sétimo anjo da constelação descendo e se materializando em Brana. Cristo, o anjo forte, descendo e pisando na terra e no mar. Esta operação tem que se ver. Mas o que é isso? Aquilo ainda era Deus fazendo uma obra no meio do seu povo, aqui na terra, Jesus Cristo sendo visto, ouvi falar de ti durante todas as eras, mas hoje eu te vi em Brana. Amém. É que as pessoas querem ver Jesus mesmo. As pessoas querem ver, não, eu quero ver Jesus, eu sou que nem Tomé. Tomé era um crente ainda, mas muitas vezes nós somos incrédulos. Eu quero ver Jesus mesmo. Eu quero tocar nele. Ele mesmo. Não é aqui. Se você pudesse tocar em Jesus, que estava num corpo. Filho do homem é o corpo no qual comportou Jesus Cristo, que é o Filho do homem, a palavra do dia. E o corpo era carne, o corpo era homem. O corpo tinha outro nome. A pessoa quer ver Jesus, não tem jeito. Você ouvir falar de ti, irmão, isso daqui não é brincadeira. O título da mensagem é a revelação. Ouvi, mas agora vejo. E falando de quem? Você está falando de Deus, então, e agora vejo. Deus aonde? Deus em quem? Está falando de Jesus, ouvi. Sim, mas e agora eu vejo. Vejo Jesus em quem? Ouvi falar de Elohim. É maravilhoso, mas agora eu vejo. Em quem? É que eles têm medo de falar que é Brana. Eles têm medo de falar. Mas por quê? Porque não tem revelação. Não tem luz do assunto para falar que Deus estava naquele homem. Então há uma manifestação simultânea, se vocês notam, do sétimo anjo e Cristo. Aquilo está ao mesmo tempo. A igreja tinha que engravidar com aquela mensagem. Quando o irmão Brana pregou os selos, a igreja tinha que engravidar. Mas não engravidou. A igreja não recebeu. Aquela visita antes do selo, se vocês perceberem, antes do selo, Deus estava aqui na terra em William Brana. Antes dos selos, os acontecimentos que teve desde o seu nascimento, era Deus aqui provando para nós, olha, eu nasci em Belém e agora estou nascendo aqui. Eu nasci no leste e agora estou nascendo no oeste. Mas ninguém pode crer nisso, porque ele nasceu, é só aquela vez. Não, ele prometeu que viria o Filho do Homem. E o Filho do Homem, desde pequeno, é uma escolha de Deus. Foi Deus quem escolheu. Deus não escolheu nenhuma denominação para pôr seu nome. Deus não escolheu nem William Brana para pôr o nome de Jesus. Entende? Não foi isto. O próprio irmão Brana mostra isso. Ele não pôs o seu nome em mim. Por isso ele não aceitou chamá-lo de Jesus Cristo. Por quê? Ele diz, ele não pôs o seu nome em mim, único lugar provido por Deus para adoração. Ele diz, ele não pôs o seu nome numa igreja e ele não pôs o seu nome em mim. Entende? Porque eles chamaram o irmão Brana de Jesus Cristo. Ele parou de pregar. Chamá-lo de Jesus Cristo, você tem que dizer, Jesus Cristo estava em Brana, isso é verdade. Mas se você disser que Brana é o Senhor Jesus Cristo, é aquela mensagem daquele dia. Que o irmão Brana saiu do ministério, porque as pessoas estavam chamando ele de Senhor Jesus Cristo. Ele não era o Senhor Jesus Cristo, ele era Brana. Era o Senhor Jesus Cristo que estava em Brana. Ele era o homem. Eles estavam chamando o homem de Senhor Jesus Cristo. Vocês leem a mensagem da serpente ferida e vocês vão ver isso. Eles estavam chamando o homem. Era William Brana. Nós viemos professar nossa fé em ti como o Senhor Jesus Cristo. Totalmente errado. Irmão Brana disse, eu aceito uma coisa dessa, eu sou um anticristo. E ele não aceitou, e é errado, porque ele não podia aceitar mesmo. Deus não pôs o seu nome, Jesus Cristo, nele. Se eu abrir a boca, você me condena.
Deus pôs o seu novo nome nele, não o nome Jesus Cristo. Você entende? Ali era outro nome. Por Deus estava numa carne aqui no oeste. Você não pode confundir com o leste. Olha a diferença leste e oeste. A diferença de uma mensagem para outra está assim. É de leste a oeste. A diferença de Jesus Cristo para Brana é leste e oeste. Lá é Salvador, aqui é revelador. Lá ele não podia revelar, aqui ele não pode salvar. Ele revela quem foi salvo. Aqui ele está revelando quem foi salvo. Lá ele salvou para que ele pudesse vir aqui e revelar o salvo. Mas as pessoas nunca puderam ver isto, porque quando Deus está numa carne, é uma coisa singela. É nós que procuramos Deus em grandes coisas. O irmão Branham diz, quando fala num grande mistério a ser revelado, você logo pensa lá em Roma. Diz, não, vem numa casa de pau a pique. Ele diz assim, vem numa manjedoura. Ele não podia falar casa de pau a pique, porque você já tinha luz demais. Ele não falou casa de pau a pique, ele falou, vem numa manjedoura. Mas se você for procurar na manjedoura, ver Jesus. Diz, mas o mistério desse dia não viria na manjedoura, viria numa casa de pau a pique. Amém. Bom, essas coisinhas que faz a gente ficar religioso, como diz o irmão Brana. A gente sente bem e as pessoas não percebem aquilo. Então, eu estou falando sobre isso e mostrando para você a vinda agora. Escuta aqui. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. O filho prometido era aquilo que veio na nuvem. A igreja tinha que ter crido antes, mas eles não creram, nem antes e nem depois que o filho veio. A igreja não creu antes e nem depois, nem antes de 63 e nem depois de 63. A igreja não conseguiu engravidar. E graças a Deus pelo eleito. O eleito é como Sara. O eleito é estéril. É daquele jeito. Isso você sabe, mulher estéril, o homem pode jogar milhões de genes lá. Gera nada. Mas se escutar do inimigo também, não gera nada. É estéril. Então, quando eu comecei, não gerei da católica, não gerei da presbiteriana, por onde minha mãe passou, não gerei da cruzada nacional, não gerei da primeira e segunda etapa, não gerei. É semente que não gerei. Não teve jeito de gerar. Aquilo vai mostrar para mim e para você a esterilidade. E a esterilidade foi a proteção de Sara. A esterilidade da igreja, do eleito, é a proteção do eleito, a esterilidade. Oh, mas agora ora para mim ter filho, só se for o verdadeiro. Mas, quando ela não pôde por causa de sua esterilidade, ela sorriu. Ela diz, olha, é bem mais fácil, Deus falou que vai ter um filho. Está aqui, eu vou dar Agar, minha serva, para meu esposo. Oh, que facilidade tinha naquele tempo de dar uma serva, uma empregada para o marido. Que facilidade. Só para ter um filho, para poder, tem um filho. Então cumpriu a promessa. Não, se faz isso está errado. Mas a igreja não percebeu que ela estava errada. Você acha que a igreja percebeu quando irmão Brana morreu e eles levantaram a doutrina que irmão Brana vai ressuscitar? Mas eles não perceberam que estava errado. E eles engravidaram e trouxeram. Hoje nós temos um Ismael dentro da mensagem. Os da ressurreição isolada do profeta são os Ismaéis dentro da mensagem. É os que vieram na pressa, na falta da fé, não esperando que Deus concretizasse aquilo através da via pela qual ele prometeu. Ele prometeu que foi nos dias do sétimo anjo, tinha que ser naqueles dias. Não tem dias de sétimo anjo mais para frente, acabou. Agora estamos até nos dias da esposa. O dia do sétimo anjo foi lá atrás. Aqui é o nosso dia. E eles, não podendo conceber aquilo, fez como Sara. Aí deu a mensagem de Brana, que é semente correta, a semente de Abraão, mas gerou num ventre escravo, denominacional, de dentro da própria mensagem, dentro da casa de Abraão. Era serva de Abraão. E gerou aquele menino que perseguiu Israel e persegue Israel até hoje. Os ismaelitas, os muçulmanos, perseguem Israel até hoje. Começou lá. E esses ismaelitas, agora dentro da mensagem, que
também vieram pela dúvida do povo, da Sara dos dias do irmão Brana, que não pôde crer, duvidou, e já deu outra coisa, já deu para uma doutrina. Diz aqui, eu vou te dar para essa escrava. Então, William Branham vai ressuscitar, vai revelar 7º selo, 7 trovões, 3ª puxada, novo nome, isso vai ser no futuro. E aquilo deu certo para a igreja. Sara achou que estava tudo bem, vou embalar essa criança. Aí nasceu o menino. Logo em seguida, Sara ficou grávida. Aí vem Sara grávida e tem um filho. E a serva, a empregada grávida e filho. E depois um não combinava com o outro. E a Bíblia mostra que Ismael arreliava-se contra Isaque. E teve que haver uma separação. E o interessante é que Deus falou com Sara. Vocês notam ali? Deus falou com Sara. Sara falou para Abraão, põe fora esta. Foi você que me deu essa mulher? Então, se eu te dei, eu estou te falando para pôr fora. Porque na hora que eu te dei, se você achou bom, põe ela fora agora também. Você tem que achar bom. Põe fora. Abraão, você acha que ele queria ouvir? Tem hora que eu ouvi mulher, aí... Vai ouvir? Logo em seguida, Deus falou para Abraão, escuta Sara. Abraão teve que ir lá e despedir a escrava. Com dor no coração, era um filho que ele tinha ali dentro de casa. E agora tinha que põe fora esta escrava com o seu filho, porque ela não pode herdar com o meu filho. Irmão, nós queremos misturar primeira e segunda etapa que está existindo hoje, está mais gerado por Agar. Não tem nada de Sara. Agar, os da Sara ficaram sem conceber até na primeira e segunda etapa. Quando chegou a semente, foi a semente verdadeira, a semente da revelação dos trovões, a semente da revelação dos selos, do novo nome, da 3ª puxada. Aí que o verdadeiro eleito que está representado em Sara engravidou. E não adianta, vai ter que pôr fora esta. Põe fora Agar. Põe fora essa doutrina da primeira e segunda etapa que gerou dentro de você uma crença errada. Põe fora. É um ismaelita que persegue a própria mensagem do profeta. O profeta diz que para revelar o selo, o cordeiro tinha que sair do trono. Ele diz não. Eles dizem não. Isso daí é Agar. É Agar e os ismaelitas. Estão tudo aí contra a revelação dos selos. Porque eles pensam, porque tem uma semente de Brana, eles têm uma mensagem de William Branham em casa, eles acham que é tudo. Agar teve. Agar teve primeiro que Sara. Deus conservou Sara estéril. E eu vou passando por isso, e o meu tempo vai. Conservou Sara estéril. Porque ia ter tentação lá na frente. E ele conservou ela estéril. Mas um dia, Deus abriu a madre dela. Deus renovou. Foi Deus sair dali. Gente, Deus encarna em William Branham deveria mostrar que a nossa igreja, nós como um corpo que servimos a Deus, deve ser restaurado, mudado. Esse corpo tem que ser mudado. Essa fé. Não é agora, irmãos, eu sou de 18 anos. Você olha aqui, eu estou careca aqui, 18 anos. Não, isso é velho mesmo. É por dentro. A mudança, o irmão Branham mostra isso, que a transformação que aconteceu fisicamente com Abraão e Sara, acontece conosco por dentro, é interna. Essa mudança, essa transformação. E nessa transformação, você não é mais estéril. Quando você é transformada, igreja, você não é mais estéril. Tem que tomar cuidado agora. Se Deus não te proteger, olha, é perigoso o pastor fazer como fez Abraão. Abraão fez isso, deu a mulher dele para os outros. E os ministros fazem a mesma coisa. É Deus que tem que proteger o eleito. Só Deus protege a Sara,
que são os eleitos, não só a igreja toda não. Deus protegeu a Sara, guardou Sara. Mas quando chegou entre os filisteus, querida, você fala que você é minha irmã. Você sabe da nossa promessa quando nós saímos de casa. Eles eram irmãos, de verdade, de sangue, por parte de pai, não por parte de mãe. Mas você diz para eles que eu sou seu irmão, porque a Bíblia diz assim, ele com medo de morrer. Os ministros com medo de perder o salário, de perder dízimos. Eles não têm coragem de confessar aquilo e Deus vai lá e protege. Eu não quero nem comparar esses ministros com Abraão, porque vocês têm que saber uma coisa, aquela fraqueza de Abraão era para que nós não tivéssemos o que ele teve. Não mentíssemos como ele mentiu. Ele ainda mentiu falando uma verdade. Eu diz, é difícil entender isso. Mas vocês sabem, ele mentiu falando uma verdade. Diga que você é minha irmã, porque nós vamos em terra estranha. Se nós estivermos na nossa terra mesmo, entre os judeus, aqui não tem problema. Eu sou seu marido. Mas na hora que nós saímos daqui, então, diga que eu sou seu irmão. E lá foi a primeira coisa que Abimeleque perguntou. E essa menina, menina, 90 anos. Tinha sido mudada, se transformada. Essa bela jovem. Olha, ela é minha irmã. Leva ela então para... O rei naquele tempo podia viver com quantas virgens ele quisesse. Mas não tocava na mulher de um homem. Os reis daquele tempo justo tinham mais caráter do que muitos crentes. Porque eles viviam com virgem. Mas se soubesse que é a mulher do outro homem, mais nem punha a mão. Hoje tem gente que destrói o lar. Destrói a família dos outros. Mulheres casadas, perdendo a vergonha, os homens a responsabilidade. E eles vão e se misturam. São piores do que aquele povo daquele tempo. Que eles pelo menos eram chamados de justo. Abimeleque, chamado de justo. O senhor sabe que eu não faria uma coisa desta? O irmão Brana faz o papel direitinho, que a Sara se aprontou, foi para a cama, e Abimeleque ajeitou também sua roupa, ajoelhou na beira da cama, orou a Deus. Agradecendo a Deus por uma mocinha. A hora que ele deitou, dormiu. Deus protegeu. Deus protegeu. Abraão não protegeu, não. Abraão deu a mulher para o outro. Eles vão me matar. Eu falo, é minha irmã. Se eu falo que é minha mulher, então espada em mim. Não. Então, ela é minha irmã. Aí Deus foi lá e protegeu Sara. Fazendo o quê? Pondo sono no Abimeleque. E ele deitou. E deitar com uma mulher novinha. O Abimeleque, acostumado. Já dormiu. O que foi que aconteceu? Aí começou a sonhar. E Deus falou, você está dormindo com uma mulher que tem marido. Será que esses homens não prestam atenção hoje? Eles começam a cobiçar, mexer com mulher que tem marido. Deus falou com um rapaz lá que nem de dentro de Israel era. E não fala com esse povo, que está com Bíblia na mão, com mensagem na mão, não fala. E eles vão e atendem as mulheres, e encostam nas mulheres, que não é mulher deles. Eu não estou contra eles, eu estou contra o pecado, o mal que as pessoas fazem, por não ser advertidos pela própria palavra, por não fugir das mulheres como William Branham mandou fugir. Tem a sua e foge das outras. Aí esse homem é doido. Mas também ele é velho. Eu prego essas coisas faz muitos anos, desde a minha juventude. Se você pegar fitas minhas lá atrás, você vai ouvir eu falando contra essas coisas e ensinando o que irmão Brana ensinou. Isso é real, mas as pessoas não prestam atenção nisso. Então, aí, dentro da igreja, dentro da mensagem do profeta, está aí essas duas sementes. E os da ressurreição, e que não é da ressurreição, mas é igual. Porque eles não são da ressurreição isolada do profeta. Mas se você perguntar, e o sétimo selo foi aberto? Ah, não. É a mesma coisa. Se não foi aberto, o Brana tem que vir para abrir. E os 7 trovões? Já soaram? Não. Ele não sabe o que é os 7 trovões. E a terceira puxada? E o novo nome? Oh, não, isso é coisa misteriosa. Quer dizer, se tem mistério, Brana tem que voltar.
E eles não creem em ressurreição isolada, mas eles creem igual os da ressurreição isolada. É tudo ismaelita. Eu não gosto de falar essas coisas, mas para a verdade você fala dói. Mas é tudo ismaelita, gerado com semente de Brana. Foi gerado com semente de Abraão. E o irmão Brana veio dizer assim, sabe o que é Abraão em inglês? Abraão, H-A-M. Ele pegou do Abraão em inglês, só para não falar Brana. Então as pessoas, você tem que dar graças a Deus, que Deus foi lá e te protegeu. O pastor, o ministro, te expôs ao Abimeleque do dia. Te expôs para não morrer, para não perder o salário, para não perder a pompa, a grandeza, o nome. Te expôs. E você foi protegido por Deus sem saber. Deus deu sono. Amém. Deu sono no outro. Não deixou ele tocar em você. Deu um sonho para ele. Aí Abimeleque levantou. E agora? Devolva a mulher ao seu marido. Ele vai devolver. E fazer o quê? Você devolve a mulher e pede para ele orar por você. Ele mentiu para mim? Só ele pode orar, É ele que tem, a intercessão está com ele. Ele mentiu, ele falhou com você. Mas a intercessão na terra, Abimeleque, você é justo, mas a intercessão está com Abraão. Irmãos, a intercessão só está com o verdadeiro ministro da esposa de Cristo. Que Deus tem protegido esta Sara, eleita no último dia. Ela não entra em fornicação com nada, mas ela não podia se defender. Ela não podia. O membro, você sabe que não tem o poder da defesa. Quem tem poder de defesa é pastor, é obreiros, são músicos que cantam, é nós que temos o poder do microfone, poder de defesa. Mas o membro não tem poder de defesa. Ele escuta, ele apanha, vai para casa, fica triste, volta outra vez. Deixa eu ver, irmão, ele não tem o poder de defesa. E isso é Deus que tem que defender esses membros. É Deus que tem que defender o eleito. Não importa o quanto o ministro expõe cada membro para a perdição, para ir dormir com Abimeleque, com medo de morrer e de perder sua grandeza. Deus vai lá e cuida do eleito e diz, olha, eu vim em carne humana, em William Brana. Eu sou Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Irmão Brana vem dizer, ele foi ontem lá no tempo de Moisés, hoje no tempo de Paulo e agora, nesses últimos dias. Ele é o mesmo, Jesus Cristo. Amém. Lá ele era uma coluna de fogo, com Moisés, com Paulo uma coluna de fogo, e aqui no tempo do irmão Brana ele apareceu também como uma coluna de fogo. É o mesmo Jesus Cristo, ontem, hoje e para sempre. É só você ver, eu preciso terminar esse pensamento aqui, é você ver esta semente sendo protegida, Sara sendo protegida, a igreja, o eleito sendo protegido, e a sua esterilidade já tinha vencido. Agora já está fértil. Meu irmão, se Deus não tivesse protegido Sara teria agora um filho errado de Abimeleque, que era dos fora de Israel. Agora um rei filisteu ia ter. Sara ficava grávida de um filisteu. Você já pensou bem isso? Mas Deus protegeu. A esterilidade vale a pena. Tem hora que você não vai bem em lugar nenhum. E se você não for bem na hora da semente real de Abraão, na semente real de Cristo hoje, se você não for bem agora, aí você está perdido mesmo. Você vai ter que dar o seu ventre para um Amaleque. Vai nascer uma Amalequita de você. E você diz que é da mensagem do profeta, mas fica dando filho a Amalequita. Aqueles que Deus mandou Samuel matar todos. E não vai ser diferente. Todos amalequitas. Deus mandou matar. E quando ele não quis matar todos e protegeu alguns, olha, tem hora que as pessoas não percebem. A palavra do profeta, foi Saul que foi matá-lo, né? E não matou. Samuel teve que chegar lá e matar aqueles homens. Por quê? Porque ele ouviu a palavra e não cumpriu. O ministro ouve a palavra e não cumpre. Deus vai lá e cumpre. Agora, Deus não quer que nós sejamos esse tipo de gente que o ventre agora está em perigo.
A igreja está com o ventre em perigo. Ela tem que receber uma semente. E aquela hora que o ventre foi aberto, se você der lugar para uma semente errada, você se engravida da semente errada. Você se engravida de uma fé errada. Muitos engravidaram com trindade, outros engravidaram com dualidade, outros engravidaram com unicidade. Até que você vem aqui e se engravida com a deidade, quer dizer, a unidade de Deus. Você tem que engravidar certo. Muitos engravidaram com a primeira e segunda etapa. Outros engravidaram com a ressurreição isolada do irmão Brana. E você ficou aí rodando para lá e para cá, não sabia mais o que fazer. A hora que escutou alguma coisa diferente, mas isso combina com a mensagem do profeta. Deixa eu examinar. Aí que começaram a examinar a mensagem. Vocês podem notar, foi depois nessa terceira etapa que Deus despertou para nós todos, que começamos a examinar a mensagem. Mas é verdade, isso daqui eu nunca tinha visto. Mas está aqui. Essa é a verdade. Era Jesus Cristo vindo. Mais um pedacinho, 236, que é conhecido de vocês, provando a sua palavra, 236, lá no finalzinho. Ele diz assim, está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. É o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Então, nisso aqui, quero que você entenda esta mensagem, que Jesus Cristo retornou em carne humana entre nós. Quem que era esse daqui? Ó? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja com ele, como sendo um. Você não pode unir com uma denominação, você não pode unir com pensamentos de homens, você não pode unir com esta mensagem que irmão Brana vai ressuscitar para revelar coisas ainda. Você não pode unir, porque o Filho do Homem veio te unir com a palavra, com a mensagem do dia. Você tem que unir com esta mensagem. Escuta o que ele diz aqui. Jesus Cristo que descerá em carne humana. Ele desceu em carne humana entre nós. Entre nós, como é que eu chamava? Brana. Mas era Jesus Cristo que desceu em carne humana. Amém. Entre nós. E tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. A noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Ele ainda diz aqui, não é nem para as bodas, ela já está unida, quer dizer, está casada. Veja, vamos para a ceia das bodas. Amém. Esse finalzinho para me encerrar, do 113, ouvi, mas agora vejo. Agora, nós vemos isto, claro demais. Isso tem que ser. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica e lhe diz e lhe mostra que aquela é a coisa para acontecer e você crê. É Deus que vem e vindica aquilo para você. Amém? A igreja, lembra bem? A igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam o filho prometido até que eles estavam esperando. Foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo Filho prometido. Ele virá bem após esses dias deste ministério. Agora, vocês veem que nós estamos aguardando rápido. O que apontava para Isaac era aquela vinda lá atrás. E nós estamos aguardando o rápido. Tudo isso aqui está nos preparando para o arrebatamento. Se nós não ouvirmos a palavra que nos transformou, porque esse mistério da transformação, irmão Brando diz, é para o sétimo anjo pregar isto. Está no ministério do sétimo anjo. Ele tinha que pregar esta transformação, que é a sua transformação agora, para depois receber uma transformação súbita, de uma hora para outra, e subir para a glória. Mas antes daquela, tem essa daqui, que você é mudado, é transformado, você crê na palavra, você tem o ventre próprio agora para receber a semente, e recebeu a semente certa. Você recebeu a semente dos 7 trovões. Amém. A única semente do sétimo anjo, irmãos, é 7 trovões. Aonde está o ministério do sétimo anjo? Apocalipse 10. O que ele faria? Revelaria os mistérios dos 7 trovões, que está ali dentro de Apocalipse 10. Ele veio e fez. Quando ele revelou, pega aquilo, aquela semente, vai para o seu ventre, coração, alma. Vai para o seu ventre, aquilo entra, aí gera a coisa perfeita, a mensagem correta. Pai Celestial, te damos graças
por mais esta oportunidade de meditar na sua palavra. Ajuda seu povo enquanto retornamos para nossos lares, abençoados por ti. Cada um vai para sua casa, nós ainda temos que prosseguir viagem e pregar para mais algumas pessoas que estão nos aguardando. Pai, ajuda-nos para que tenhamos a proteção divina e nossas mentes e nossos corações nunca esteja aberto para a semente errada de Abimeleque, mas para a semente que o Senhor deu pela fé de Abraão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia final, é a mensagem que o Senhor deu através da fé de William Branham, aquela mensagem de 7 trovões, que ele disse que viria esta fé para o rapto nos 7 trovões. E ele diz, os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Perguntas e resposta número 478. Estamos agradecidos por isto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.